pessoal, aqui quem fala é a Little Dani do Artgeist e hoje a gente vai começar a fazer a nossa primeira animação. Bora começar? Bom, agora a gente já tem todas as ferramentas principais que a gente precisa saber para poder começar a animar com o Maya. Então, o que acaba sobrando pra gente agora é pôr a mão na massa e entender um pouquinho mais como funciona a animação. Então, a primeira coisa que eu acho que é válido pensar, principalmente quando você está começando no mundo da animação, é você entender qual que é a visão do animador. O que ele vê que é diferente, por exemplo, de um ilustrador ou outra coisa. Como que você enxerga o movimento? Então, com isso em mente, eu fiz um projetinho aqui rápido para a gente entender como funciona. Eu vou deixar para download, se você está no curso de Introdução à Animação com Maya, no site do Artgeist ele vai ter o arquivo para download para vocês poderem testar e acompanhar comigo. Mas como que funciona? Eu tenho aqui uma cena pronta já, então é uma bolinha indo de um lado para o outro lado. Eu vou fazer um play blast rapidinho dela aqui pra gente ver como que ficou. Então, vamos puxar aqui. Então, esse é o movimento. A gente tem 40 frames da bolinha indo de um lado pro outro. Então, vê que é bem suave a forma como ela sai e a forma como ela chega no outro lado. Isso é um dos princípios da animação que a gente tende a chamar de spacing, que a gente vai falar um pouquinho mais quando começar a fazer a nossa primeira animação aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse exemplo aqui. Então, o que é esse monte de linha amarela? Isso é a forma que um animador enxerga uma animação. Então, quanto mais você pratica esse tipo de visão, mais você vai enxergar cada vez com mais facilidade isso. Não é uma coisa que vem assim de pronto, já comecei e ai meu Deus, Dani, eu não tô conseguindo enxergar desse jeito, como é que faz? É uma coisa que com o tempo você vai pegando e quanto mais você pratica essa visão, mais você vai pegar isso com facilidade. Então, eu tô usando um plugin aqui, ele não é nativo do Maya, não vou adentrar muito nesse assunto nesse curso, mas o que ele tá me fazendo é mostrar o trajeto que essa bolinha tá fazendo dessa pose até essa. Então, o que eu tô vendo aqui é a cada frame ela vai saindo, se distanciando cada vez mais do ponto principal e indo para o ponto final. Então, basicamente é assim que um animador visualiza. Não significa que você vai olhar a bolinha inteira. Eu vou usar aqui de exemplo para vocês também. Uma outra forma de você enxergar isso é usando a ferramenta do Grease Pencil, que essa é do próprio Maya. Ele é essa canetinha que tem aqui. Eu vou clicar em mais aqui, que a cada mais que eu clicar em cada frame, ele vai mostrar um quadradinho azul, que significa que eu vou poder desenhar aqui. Caso você não esteja vendo o desenho na sua tela, uma coisa que vale a pena checar é se está ativado aqui a visão do Grease Pencil. Então, o meu está ativado. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma que o animador também vê, que é você pegar e ir fazendo a cada frame, você vai ver a distância. Então, você tá vendo a distância que a bolinha tá percorrendo de um lado para o outro. Vamos até o final aqui. Fazer isso em cada frame.
e tá chegando ao fim. Ó, percebe que vai chegando no fim, ela vai quase parando. Quase não se move mais. E aí aqui a gente consegue ver um pouco mais sobre a mesma distância que a gente estava vendo no outro plugin aqui. A diferença é que no caso do Grease Pencil do Maya, ele só vai mostrar um frame antes, o frame que você tá, e um frame depois, como por exemplo aqui. Então, ele tá mostrando o frame que eu tô, então ele tá mais forte a cor, um frame anterior e um frame depois. E isso, inclusive, é um bom exercício, se você quiser ir praticando esse olhar, de você entendendo. E aí você pode também pegar uma animação que você ache legal, ache interessante, e faz essas marcações para você começar a entender. O que que isso significa no caso dessa cena aqui? Vou voltar a visão aqui. Vamos supor, vou desativar a visão do Grease Pencil só para a gente entender. No Grease Pencil, o que eu estava fazendo era demarcar aonde que a frente da bolinha estava no espaço da animação. E aqui o que ele está fazendo é mostrar, no caso, a bolinha como um todo. Então, você está vendo tanto a parte de cima, de baixo, a de trás e a da frente. Na anterior eu estava vendo só a da frente. Então, a diferença que a gente vê é que se você for traquear só a frente, que aqui vai ficar um pouquinho mais confuso, eu vou desenhar aqui em cima direto. Primeiro eu vou deletar aqui todos, só pra gente ter entendido. Então, deletei todos os desenhos, vou vir aqui no primeiro só e vou desenhar em cima dele todos os finais aqui, igual a gente tinha feito. Só a parte da frente da bolinha. Vai chegando aqui mais perto, vai ficando um pouquinho mais difícil, mas eu vou usar uma ferramentinha aqui que chama Pen, é esse daqui. Então, o Pen, ele funciona com a barra invertida, você aperta ela, e aí ele vai ativar a vista com o Pen. Então, o botão direito você vai mover e botão do meio vai dar o zoom. Isso funciona porque eu tô dando zoom na câmera sem necessariamente mover a câmera. Essa é basicamente a diferença. Então, vou vir aqui e tô marcando aonde começa. E mesma coisa desse outro lado. Prontinho. Vou desativar aqui a vista desse plugin. E agora eu tô vendo a parte da frente, como que ela se move no espaço até chegar ao outro lado da tela. Deixa eu desativar o pen aqui. Então, vai ver que conforme eu vou movendo ela, ela tá chegando aqui em cada marcação que eu coloquei. Isso é o princípio que a gente chama de spacing. Então, qual é o espaço que a cada frame que você vai passando, você vai definir o espaço entre um frame e outro até chegar na outra pose, que no caso seria essa pose do outro canto da tela. E o que que faz dar essa impressão de que a bolinha tá começando devagar e parando devagar, sendo que no meio aqui ela pega mais velocidade. Vou dar um play blast aqui de novo pra gente ver. Desativar a vista do Grease Pencil e a gente vê de novo.
Então, percebe que ela começa devagar, pega um embalo aqui no meio e termina devagar de novo. Isso acontece porque eu vou ativar aqui de novo o Grease Pencil. Percebe que o espaço entre um frame e outro, o espaço, a distância que a bolinha está se locomovendo, ela é menor no começo e menor no final. Isso é o que a gente chama, dentro do princípio de spacing, de aceleração e desaceleração. Então, quanto menor o espaço percorrido entre um frame e outro, como pode ver aqui, que a bolinha está se movendo bem pouquinho, mais o objeto vai estar acelerando. Chegando aqui no final, eu vou fazer um outro desenho aqui. Então, percebe que o espaço... Opa! Vamos lá. O espaço de um frame para o outro está aqui no caso, fazer bem. O espaço aqui, ele tá aumentando, então esse espaço aqui, desse frame para esse frame, é menor do que esse, por exemplo, desse frame para esse frame. Então, quando ele começa pequeno, o espaço entre um frame e outro, e vai aumentando, o objeto, o personagem, o rig em si, ele tá acelerando o movimento. E quando o espaço está maior e vai diminuindo, que é o caso do que está acontecendo aqui, o objeto vai desacelerando. Então, é isso que dá essa ilusão de quando você vê o Play Blast. Eu vou ter que tirar, fazer de novo ele aqui. É isso que vai dar a ilusão de que um objeto está acelerando e desacelerando. É essa diferença do que a gente chama do princípio de spacing, que tem a aceleração e a desaceleração de um objeto. Dito isso, agora a gente entende que existe a aceleração e a desaceleração de um objeto, as coisas não se movem de forma linear, e existe também a visão do animador, que nada mais é do que ver, no caso, como que o objeto ele está se movendo de uma pose, no caso que é o começo, a outra pose que é o final. Então, agora eu vou abrir um outro arquivo aqui, que a gente vai fazer uma cena bem simples para entender um pouco mais sobre os princípios da animação. Então, vamos lá. No caso, eu já tenho ela aqui, criada uma cena, só tá salvo o nome certinho, mas ela tá do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir aqui, vou criar uma câmera, para saber onde eu quero, como eu quero que minha câmera fique. Eu vou vir aqui em Panels, Camera, vou renomear aqui, vou importar o meu rig. Tudo isso a gente já viu nos primeiros vídeos. Então, nesse caso, eu vou deixar o rig também disponível para download. Vamos pegar o rig de um pêndulo. Então, vai ver que a câmera tá bem próxima. Vou primeiro deixar em 70 a lente para a câmera ficar bem achatada, não deformar o nosso pêndulo. Ativei aqui a Safe Area para ver como que tá a nossa cena. Então, vamos lá. Tô subindo. Tá numa distância legal. Vim aqui em Render Settings, porque aqui tá em 960 por 540. Eu quero em HD 720. Aí fica 1280 por 720. Eu não quero que esse canto
fique colado. Então, eu venho aqui em View, Camera Settings, Horizontal, e aí não vai mais estar colado. Então, certo, já ajustei minha câmera, vou vir aqui, vou dar Lock, para não conseguir mais mexer nos atributos da câmera, então não vou conseguir movê-la por acidente. Vou tirar ela daqui, da cena, e vou desativar a vista de tudo, daí quero ver só os polígonos. Inclusive tirar o grid aqui. Vamos colocar um chão pra gente ter uma ideia de onde tá a base da nossa cena. Vou renomear primeiro aqui para chão, colocar ele dentro de uma layer e bloquear, assim eu não consigo mover. Junto com isso, eu vou desativar a seleção de polígonos. Então, assim a gente consegue ter uma ideia. Eu vou testar essa cena com 20 frames, pra gente entender de forma bem simples os princípios. E o que a gente vai trabalhar, no caso, nessa cena, é entender como que funciona o princípio de timing, spacing e como que se começa uma animação de fato. Então, a primeira coisa que eu tenho em mente quando eu vou fazer uma animação é entender onde estão os extremos da minha animação. O que que isso significa? O extremo é onde que o movimento ele para antes de mudar de lado de novo. Então, por exemplo, se eu tô indo, no caso desse pêndulo, eu vou querer que ele vá do lado esquerdo para o lado direito, então o extremo é quando ele tá no limite da tela, que é o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um S. Então, ele tá no limite antes de ele mudar e ir para o outro lado. Então, esse é o primeiro extremo que eu tenho. A segunda coisa que eu quero fazer é o próximo extremo. Então, a animação, ela funciona indo, o que a gente fala que é como se fosse da pose A para pose B. O que significa isso? Nesse caso, é ir do lado esquerdo para o lado direito. E aí, a gente tem esse movimento acontecendo. Só de ver isso, eu já consigo entender que esse pêndulo está indo de um lado para o outro. Mas essa informação, ela é bem rasa, no sentido de eu não sei como ele vai do lado esquerdo para o lado direito. E aí que entra o nosso trabalho entre o extremo A e o extremo B. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é, se eu tenho ele indo do lado esquerdo para o lado direito, como que ele vai fazer para ir? Deixa eu ativar aqui a vista. Então, como que ele vai fazer para ir desse lado para esse lado? É a primeira coisa que eu quero entender. Logo, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu vou vir aqui, vou jogar mais um. Nesse caso específico, o próprio computador, ele já está interpolando essa ação. Então, o que o computador fez para mim é, ele colocou exatamente no meio da esquerda para a direita. Por que que isso acontece? Isso a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente estiver falando do Graph Editor, mas eu vou mostrar aqui rapidinho só para entender. Então, hoje, a gente está com o Graph Editor no modo linear, que seria esse daqui. Então, vou ativar aqui só para a gente ver. O que ele está fazendo é, o pêndulo está indo do lado esquerdo para o lado direito numa velocidade constante. Então, se eu colocar, por exemplo, vou pegar esse pêndulo aqui, vou jogar, eu quero que ele vá para o 20, por exemplo. Ele vai fazer
o pêndulo ir constantemente na mesma velocidade do lado esquerdo para o lado direito. Isso é ruim? Não necessariamente. Nesse momento, você não está tendo muito controle do que você está fazendo com a sua animação, mas ele está indo do lado esquerdo para o lado direito. Vamos ver como é que isso está saindo. Então, ele foi do lado esquerdo para o lado direito, mas não tem, você, é como se você visse e você fala, legal, mas não sei, não acredito ainda, parece que tá faltando alguma coisa. E é aí que entra o princípio do spacing, que a gente falou um pouquinho na cena anterior. Como que a gente aplica esse princípio do spacing nessa cena em específico? Então, eu vou usar o Grease Pencil aqui pra gente desenhar de novo, para entender como que funciona. Vou pegar, aí, eu vou pegar essa bola aqui, do pêndulo, lado direito, e vou pegar o lado esquerdo. Levando em consideração que eu quero que ele vá do lado esquerdo para o lado direito, e levando em consideração que eu quero, de acordo com os princípios de spacing, que ele acelere para ir para cá e depois desacelere para ir para cá, o que que isso significa? Eu quero que tenha uma pose aqui no meio e com base nisso eu vou diminuindo o espaço entre uma pose e outra. Então, vamos supor que vai ser aqui, aqui, e aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Eu vou voltar esse frame aqui com Shift, clico nessas duas setinhas no meio, vou jogar ele aqui, vamos testar no 9, no caso são os frames, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o timing. Então, independente se o computador tá intervalando para mim a animação, eu agora quero ter mais controle sobre como eu quero que minha animação fique. Então, ok, eu defini que tudo bem a minha pose do meio ficar no meio, que é o que o computador já colocou para mim. Eu vou apertar S e tá tudo bem. Agora, no frame 6, por exemplo, percebe que ele ainda está indo numa velocidade constante, mas eu não quero, eu quero que ele desacelere. Então, eu vou vir aqui e jogar para o meio. No próximo frame, eu quero vir aqui e jogar para o outro meio. No próximo frame, aqui, um pouquinho mais próximo do último frame. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou vir aqui no meio. Vou vir aqui no meio. E vou vir aqui no meio. O que isso vai me mostrar agora é que o meu pêndulo, ele vai acelerar e desacelerar. Vamos ver como é que vai ficar? Vou desativar aqui o Grease Pencil só pra gente ter uma ideia. E vou jogar aqui para 9 frames, só pra gente ver como ficou. Então, assim a gente já consegue ver, o movimento tá um pouquinho rápido ainda, mas a gente já consegue ver que ele não tá mais indo de forma sem graça e linear como tava no outro Play Blast que a gente fez. Então, ele começa um pouquinho mais devagar, e aí ele pega velocidade aqui no meio e vai pro outro lado. Agora, vamos supor que eu quero fazer um ciclo dessa animação. Então, com isso em mente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado esquerdo e do lado direito, agora eu vou fazer do lado direito e do lado esquerdo. Como ele é um ciclo, então eu vou copiar o frame 1 aqui para o frame 18.
que isso significa que ele tem um no 1, depois no 9, depois no 18, que é a metade. Todos eles estão num espaço, num timing, por assim dizer, iguais. Então, todos eles têm 8 frames de distância entre um extremo e outro. Então, com o botão do meio, eu vou arrastar aqui na timeline, chego no 18 e aperto S. O que ele fez agora é, ele copiou o primeiro frame para o último frame. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui minha imagem de referência e quero fazer uma pose no meio. Então, aqui não tá exatamente no meio como eu queria, então vou vir aqui e vamos colocar no meio, assim. E aí, eu acho que era para ir para o 19, por isso que não tá pegando o meio. Então, vamos ver se era isso. Aí, agora sim, ele tá exatamente no meio. Vou apertar S. No próximo, como ele tá voltando, então agora a gente tá fazendo o contrário. A gente tá desacelerando, opa. A gente vai desacelerar para esse lado e acelerar desse lado. Então, deixa eu dar Ctrl Z aqui pra gente ver de novo a cena. Ele criou na outra tela. Então, tem a pose do meio, agora pro outro lado. Eu quero que fique no meio, depois no meio de novo e mais próximo do final. Vou fazer a mesma coisa para esse lado. Então, opa. E depois meio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu coloquei um pouquinho errado aqui. Deu 17. Mas todos eles têm a mesma quantidade de frames, indo desse pra cá e depois indo daqui pra cá. Então, vamos lá, vou desativar o Grease Pencil. Uma coisa, quando eu tô trabalhando com ciclo, uma coisa que geralmente a gente faz, vou deixar aqui 17, é não repetir o frame, porque quando você tá fazendo ciclo, vai parecer, quando você for dar o loop, que tá dando uma piscada na animação, e você não vai entender muito bem o porquê, e é só por causa dessa questão de que tem um frame se repetindo 2 vezes. Então, com isso em mente, eu tirei o último frame e, opa, deixa eu voltar aqui, vou fazer um novo Play Blast. Então, vamos ver como ficou. Vou vir aqui e fazer um loop pra gente ver como que ficou a nossa animação. Então, é isso. Ele tá um movimento um pouco rápido, mas a gente já consegue entender um pouquinho mais o princípio de spacing. Então, ele não tá mais indo de forma linear de um ponto pro outro. Eu vou salvar esse só pra gente poder comparar. Então, Pendulum Spacing. E vamos ver como que ficaria se tivesse de forma linear. Então, eu vou vir aqui e deletar todos os frames que não são os extremos. É pra gente ver como seria se fosse linear a animação. Então,
Vamos aqui. Deixa eu ativar o loop. Então, ainda parece de cara que tá funcionando, mas se você for ver como que tá o anterior, tô abrindo aqui o arquivo. Então, a gente compara. Vou ativar o loop dele também. E a gente percebe que só de a gente colocar esse princípio de spacing, que é de um objeto, ele começa acelerando, termina desacelerando e vice-versa, ele já fica muito mais crível do que esse movimento que está simplesmente constante e linear, no caso desse pêndulo. Mas, vamos supor, a gente já gostou de como ficou o nosso trabalho com spacing, mas vamos supor que a gente quer que, de repente, o pêndulo fique um pouco mais lento. Às vezes ele demora um pouquinho mais para sair, demora um pouquinho mais para chegar na próxima pose. Então, como que a gente faz isso? Primeiro eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar os nossos frames. E a forma de fazer isso, uma das formas de fazer isso, no caso, é você trabalhar o timing. A diferença do timing para o spacing é que o timing, ele vai falar o tempo que leva para um movimento acontecer. Então, qual é o tempo que leva para o pêndulo ir de um lado para o outro lado? O spacing, ele dentro desse tempo, que seria o timing dos próprios frames, dentro desse tempo, qual é o espaço que ele percorre? Então, a gente já definiu o spacing de acordo aqui com os movimentos que a gente fez, de pegando os meios e fazendo a aceleração e desaceleração. Agora, eu vou trabalhar o timing. Então, uma forma que eu gosto de ver isso é usando o próprio Graph Editor, só para eu poder me basear em como que tá o timing da minha animação. Mas eu também posso vir aqui pela timeline, entender o que está acontecendo e aí eu vou mexendo. Então, com o meu rig selecionado, eu vou vir aqui e percebi o que esse gráfico está me mostrando no Graph Editor. Esse é o extremo do lado esquerdo e esse é o extremo do lado direito e aqui é o extremo do lado esquerdo de novo. Cada pontinho que tem no Graph Editor indica aonde que ele está no espaço, nesse caso de de rotação em Z, que é esse movimento aqui. Então, ele está indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, ele está me mostrando que esse é o máximo do lado esquerdo e esse é o máximo do lado direito. Esses pontinhos quanto mais próximo um pontinho tá daqui, significa que o espaço que ele vai percorrer é mais curto. Quanto mais próximo ele tá daqui, significa que o espaço que ele vai é mais próximo desse ponto. Com isso em mente, eu olhando para o Graph Editor, eu pensei, eu quero que o pêndulo então demore mais para sair e mais para chegar. Então, eu vou vir aqui e vou aumentar o tempo que ele vai levar para sair daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Aqui eu quero testar deixar para ver o que acontece. E eu vou adicionar um frame. Então, eu gosto de deixar o Graph Editor aberto só para eu entender o que eu estou fazendo ao mexer na timeline aqui. Então, temos aqui. E eu quero agora do 9 para o 10. 11 para o 12. 13 para o 14. E vou fazer a mesma coisa aqui.
19:20. Aqui, vou deixar esse com um frame só. E esse. E aí, vamos ver o que aconteceu. Então, agora deu 29 frames, o que antes estava dando 17. A gente adicionou, opa, a gente adicionou 12 frames. Então, vou vir aqui deixar com 29, aqui com 28, porque eu não quero que repita o último frame. E vamos ver agora o que tá acontecendo com playlist. Opa, deu playlist do perspectiva. Vou dar de novo. Aqui. Então, agora eu tenho ele começando mais devagar e chegando mais devagar, sendo que aqui no meio ele passa bem rápido. Então, essa parte do timing, no caso, principalmente quando você não está trabalhando muito com uma referência em vídeo, quando você está só fazendo testes do movimento, ele acaba sendo muito de você ir testando o que acha que funciona para você. Então, eu vou salvar aqui esse arquivo também, para a gente poder comparar. Vou colocar spacing muito aqui. Então, vamos comparar como que estava antes e como que ficou depois com a gente mexendo no timing da cena. Então, vou dar play aqui e dar play nesse. Então, a gente consegue ver aqui que, apesar de eles terem os mesmos spacings principais de estar acelerando e desacelerando, um tá bem mais rápido do que o outro. E aí é uma questão de você ir fazendo testes. Por exemplo, eu quero que ele saia, de repente, talvez um pouquinho mais rápido, ou eu acho que aqui no meio ele tá indo muito rápido. Então, isso tudo são decisões que você vai tomando conforme você vai vendo a sua animação. Vamos lá. E da mesma forma, não existe timing e spacing certo, no sentido de que tudo depende de qual é o objetivo da sua animação. Então, se você quer que, de repente, esse pêndulo ele fique mais devagar, você vai trabalhar um pouquinho ele do spacing, do timing, e se você quer que ele fique mais rápido, é a mesma coisa. É uma questão de você ir pegando, como diz, o feeling disso e fazendo teste. Então, principalmente a animação 3D, ela é algo que possibilita muito que a gente vá fazendo testes. Então, vamos supor que eu não gostei de ele tá saindo muito devagar. Eu vou tirar mais um aqui e tirar mais um aqui. Fazer a mesma coisa para cá. E a mesma coisa aqui. Deixa eu puxar esse de volta para cá. E agora ele vai ficar com 25 frames. E vamos ver como que tá a nossa animação agora. Já vou salvar com, opa, colocar 25. A gente consegue ver. Então, vamos comparar aqui como que tá a nossa animação. Então, opa, ativar o loop. Ativar o loop dessa e vamos ver. Vou dar play. Então, agora, ele ainda começa um pouco mais devagar,
com um espaço um pouco mais lento aqui, mas agora chegando no meio, ele pega bastante velocidade para ir para o outro lado e voltar. Então, é isso que a gente tá vendo. Nessa fase, principalmente, tem bastante teste, eu ainda mudaria bastante coisas antes da gente passar para a próxima etapa, mas a ideia aqui é só passar o conceito. Então, qual que é a visão do animador? O que é timing em essência? O que é spacing em essência? E como que eu posso aplicar isso nas minhas animações? Independente do que eu estiver fazendo, esses são princípios fundamentais que sempre vão acompanhar todas as suas animações, todo o movimento que você for fazer. Então, você pode fazer alguns testes, baixa o rig desse pêndulo, testa algumas coisas que você quer fazer, de repente, às vezes, você também pode brincar com o rig da bolinha, só para ir entendendo um pouco mais. Então, você faz o experimento, aí faz o play blast, vê como que tá saindo, e aí na prática você vai começando a entender um pouquinho mais sobre esses fundamentos principais. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da etapa do polishing, que é no caso onde a gente vai trabalhar um pouco mais o Graph Editor. Então a gente vai entender o Graph Editor e vai deixar a cena ainda melhor, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.